Antes de começarmos, pare agora por alguns segundos. Não avance o vídeo, não se distraia, apenas respire fundo, porque isso que está acontecendo aqui não é comum. Não é só mais um vídeo que apareceu para você. Existe algo maior acontecendo neste momento. E talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus te trouxe até aqui. No meio de tantas vozes, tantas distrações, tantas preocupações que ocupam a sua mente todos os dias. Você parou, e isso não é pequeno, isso é um sinal, porque existem momentos em que o céu interrompe tudo ao seu redor só para alcançar o seu coração, e esse pode ser exatamente um desses momentos. Talvez você esteja cansado de um jeito que ninguém vê. Talvez esteja carregando um peso que você não consegue explicar. Talvez existam pensamentos que te sufocam quando tudo fica em silêncio. Medos que você guarda só para você. Dores que você aprendeu a esconder. Mas Deus sabe. Deus vê cada detalhe. Ele entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. E, mesmo assim, mesmo com tudo isso, Ele não se afastou de você. Pelo contrário, Ele te trouxe até aqui, porque agora Ele quer te tocar. Ele quer te alcançar. Ele quer te lembrar de algo que pode mudar tudo dentro de você. Você não está sozinho. Nunca esteve. E agora, neste exato momento, existe uma paz começando a se aproximar de você. Não uma paz comum, não uma paz passageira, mas uma paz que invade a alma, que silencia o medo, que acalma o coração. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas vem diretamente de Deus. Então desacelere mais um pouco, respire fundo novamente. Se puder, feche os olhos e apenas permita, sem resistência, sem pressa, que a presença de Deus comece a envolver você agora, como um abraço invisível, mas real, como um cuidado que você não vê, mas sente profundamente dentro de você. Se você sente que Deus te trouxe aqui hoje por um propósito, pode escrever: eu creio. Agora, com o seu coração mais sensível, mais aberto, vamos entrar na palavra, mas não apenas para ouvir, não apenas para ler, e sim para sentir, para receber, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um texto antigo, não é apenas um salmo conhecido, é uma declaração viva, é proteção sendo liberada, é Deus falando diretamente com você neste momento. Então, permita que cada palavra desça dentro da sua alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. E pare por um instante nisso. Existe um lugar em Deus onde o caos não entra, onde o medo não domina, onde a ansiedade não governa. Existe um lugar onde a sua alma finalmente descansa. E esse lugar não é físico. Esse lugar é a presença de Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E talvez você precise declarar isso agora, mesmo que em silêncio, mesmo que dentro de você. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é aquele em quem eu confio, porque quando você declara isso, algo começa a se alinhar dentro de você, algo começa a se reorganizar dentro da sua mente, como se o peso começasse a perder força, como se a ansiedade começasse a diminuir, porque existe poder quando você reconhece quem Deus é na sua vida. Certamente, Ele te livra do laço do caçador e da peste mortal, ou seja, Deus te protege até daquilo que você não vê, das armadilhas invisíveis, dos perigos silenciosos. Quantas vezes você já foi livrado e nem percebeu? Quantas vezes Deus te guardou em silêncio? Quantas vezes algo poderia ter acontecido, mas simplesmente não aconteceu, porque Ele já estava à frente. Ele te cobre com suas asas, Ele te envolve, Ele te guarda, e debaixo das asas dEle existe um lugar seguro, um lugar onde o seu coração encontra descanso, onde a sua mente desacelera, onde a sua alma respira. Se essa palavra começou a tocar você, pode escrever: Deus é meu refúgio.
Você não precisa temer o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a destruição ao meio-dia. E pare um instante para sentir isso. Deus não está falando apenas de perigos visíveis. Ele está falando daqueles momentos em que a mente não para, daqueles pensamentos que aparecem quando tudo fica em silêncio, daquela ansiedade que cresce quando ninguém está olhando, daqueles medos que você guarda só para você, mas mesmo ali, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, Deus está com você. E essa presença muda tudo, porque aquilo que antes parecia grande demais começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar suportável. E a promessa continua: 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E isso não significa ausência de luta, significa presença de proteção, significa que existe algo sobre a sua vida que o mal não pode atravessar. Existe uma cobertura, existe um cuidado, existe uma mão invisível te guardando. E talvez agora, enquanto você ouve isso, algo dentro de você começa a se acalmar. Como se o peso estivesse sendo tirado aos poucos, como se a sua respiração estivesse mais leve, como se a sua mente estivesse encontrando descanso. Isso não é imaginação, isso é a presença de Deus tocando você agora, quebrando o medo, silenciando a ansiedade, trazendo paz para o seu interior. Se você sente que Deus está cuidando de você mesmo nos momentos difíceis, pode escrever: eu não temerei. Se você disser: o Senhor é o meu refúgio, e fizer do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará até a sua casa. E pare por um instante, porque isso aqui não é apenas uma frase bonita. Isso é uma posição espiritual. É uma decisão. É quando você escolhe fazer de Deus o seu lugar. E quando isso acontece, a sua segurança não depende mais do que está acontecendo ao seu redor. Porque existe algo maior te sustentando. Porque aos seus anjos, Ele dará ordens ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E talvez você nunca tenha visto, talvez você nunca tenha percebido, mas existe um cuidado sobrenatural acontecendo sobre a sua vida agora. Existem livramentos que você nem imagina, caminhos que foram desviados, portas que se fecharam para te proteger, situações que não chegaram até você porque Deus já estava à frente. Eles te sustentarão com as mãos, para que você não tropece. Ou seja, mesmo quando você se sentir fraco, mesmo quando parecer que não vai conseguir, existe algo te segurando, existe uma força que não vem de você, vem de Deus. Você pisará o leão e a serpente, você vencerá aquilo que parecia maior que você passará por cima daquilo que antes te paralisava. Porque quando Deus está presente, o cenário muda, o resultado muda, a história muda. E talvez agora, enquanto você ouve isso, você esteja começando a sentir algo diferente, uma confiança surgindo, uma força voltando, uma certeza de que você não está sozinho nessa encaminhada. Se você crê que Deus está te protegendo mesmo quando você não vê, pode escrever: Deus me guarda. Porque Ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. E pare por um instante. Isso aqui não é você falando, é Deus falando sobre você. É Deus olhando para a sua vida agora e dizendo: eu conheço você, eu vejo você, eu não me esqueci de você. Ele continua: Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. E talvez essa seja uma das coisas que você mais precisava ouvir hoje. Deus responde: Ele não ignora, Ele não está distante, Ele não está em silêncio por falta de cuidado. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Estarei com Ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Ou seja, Deus não promete que você não vai passar por momentos difíceis, mas promete algo muito maior. Ele promete presença.
Ele promete estar com você dentro da luta, dentro da dor, dentro do processo. E isso muda tudo, porque enfrentar algo sozinho é completamente diferente de enfrentar algo com Deus ao seu lado. E talvez hoje você tenha se sentido sozinho, talvez tenha achado que ninguém estava vendo o que você está passando, mas Deus está dizendo agora: eu estou com você. Eu nunca saí do seu lado. Eu vi cada lágrima. Eu ouvi cada pensamento. Eu conheço cada batalha silenciosa que você enfrenta e mesmo assim eu continuo aqui com você, te sustentando, te fortalecendo, te conduzindo. Com longa vida eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, existe propósito, existe direção, existe um futuro sendo construído por Deus. Mesmo que agora você não consiga enxergar tudo com clareza e talvez neste momento algo dentro de você esteja sendo restaurado, uma esperança voltando, uma fé reacendendo, uma certeza crescendo. Deus está comigo. Se você sente isso agora, pode escrever: Deus está comigo. Agora, com tudo isso que você ouviu, com tudo isso que você começou a sentir dentro de você, não guarde isso apenas como palavras. Transforme isso em entrega, porque esse é o momento em que você para de apenas ouvir sobre Deus e começa a falar com Deus, não com frases bonitas, não tentando impressionar, mas com sinceridade, porque Deus não está olhando a forma como você fala. Ele está olhando o que existe dentro do seu coração. E talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que já está pesado demais. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, segurado tudo em silêncio, fingido que está tudo bem quando não está. Mas agora, você não precisa mais carregar isso sozinho. Agora é o momento de soltar, de entregar, de confiar, porque quando você coloca nas mãos de Deus aquilo que estava te esmagando, algo começa a mudar, o peso começa a sair, a mente começa a acalmar, o coração começa a respirar de novo. Então, por um instante, feche os olhos se puder e pense naquilo que mais tem tirado a sua paz, aquilo que mais tem ocupado a sua mente, aquilo que você tem medo de enfrentar, e não fuja disso agora. Traga isso para esse momento, porque você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Algo já começou a se mover dentro de você. Algo já começou a ser transformado. E agora nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, com fé, com verdade, com entrega total. Se você está pronto para entregar tudo nas mãos de Deus, pode escrever: eu entrego. Pai Celestial, neste momento eu me coloco diante de Ti, não com perfeição, mas com verdade. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, conhece os meus pensamentos, conhece as minhas dores, conhece aquilo que eu não consigo dizer para ninguém. E mesmo assim, o Senhor permanece comigo. E agora eu abro completamente o meu coração. Eu não escondo nada, eu não disfarço nada. Eu entrego todo o peso, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação que tem tirado a minha paz. Senhor, eu coloco tudo nas Tuas mãos, porque eu sei que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso continuar, contigo eu posso suportar, contigo eu posso vencer. Senhor, existem perigos que eu não vejo, existem situações que fogem do meu controle, existem batalhas acontecendo no invisível, mas nada está oculto diante de Ti. Por isso eu te peço, me guarda, me protege, me livra de todo mal, seja ele visível ou invisível, físico, emocional ou espiritual. Cobre-me com Tuas asas. Senhor, envolve-me com a Tua presença, que eu encontre descanso em Ti, que eu encontre paz em Ti. Quando o medo vier, me lembra que eu não estou sozinho. Quando a ansiedade tentar dominar, me lembra das Tuas promessas, porque a Tua palavra é viva, é verdadeira, e a Tua fidelidade nunca falha, Senhor. Protege a minha vida, protege a minha família, guarda o nosso lar, livra-nos de todo mal, de toda enfermidade, de todo perigo,
seja de dia ou de noite, quando estivermos acordados ou dormindo, que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Senhor, fortalece o meu coração, porque às vezes eu me sinto fraco, cansado, sem direção, mas eu sei que a minha força vem de Ti. Me dá sabedoria para tomar decisões, me dá discernimento para escolher o caminho certo. Me dá paz no meio das dificuldades, calma no meio das tempestades, porque eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu entrego tudo nas Tuas mãos, e mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua presença. Eu descanso em Ti agora e sempre, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração tocou profundamente você, pode escrever amém agora. Não saia ainda, fique só mais alguns segundos, respire fundo novamente e perceba algo. Talvez os problemas ainda existam, talvez as situações lá fora ainda não tenham mudado, mas algo dentro de você mudou. Existe uma paz que começou a preencher o seu coração, uma calma que não veio de você, veio de Deus. E é essa paz que vai te sustentar, é essa presença que vai caminhar com você a partir de agora, hoje, amanhã e nos próximos dias, porque você não está sozinho. Deus está com você, cuidando de cada detalhe, até daqueles que você não vê. Então leve isso com você, não como uma emoção passageira, mas como uma certeza profunda. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Deus está cuidando de você agora, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não entende. E se essa oração falou com o seu coração, escreva amém. Não apenas como uma palavra, mas como uma declaração de fé. E se existe algo pelo qual você precisa de oração, pode deixar nos comentários. Nós vamos orar por você. Que a paz de Deus entre na sua vida agora, permaneça no seu coração e te acompanhe em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.